O alvo das navalhadas de Mário Maestro hoje será não outro que Jair Bolsonaro, em virtude daquele discurso bizarro, bizarro nas Nações Unidas. Bom dia, Maestro. Bem-vindo mais uma vez ao Duplo Expresso. Bom dia, Rômulo. Como estás? Muito Rômulo, bem. tu sabes que um dos assuntos atuais é o discurso do Bolsonaro na ONU. Nós sabemos, né, que a realidade sempre supera a ficção, né? Mas o interessante é que, em 21 de setembro, um artigo da Folha de São Paulo, intitulado Gabinete da Raiva perde espaço no Planalto após alta da reprovação de Bolsonaro, anunciava a perda de força junto ao mito, né, dos assessores raivosos. Né? O artigo propunha que, desde o início de setembro, Bolsonaro deixara de acenar, sobretudo, aos seus apoiadores roxos. Nós vimos aqueles 12% do eleitorado, né, que é dominado pelo homem de idade, de educação elevada, com alto salário e pentecostal. Né? O artigo, né, augurava, anunciava, né, que Bolsonaro passaria a obedecer à liturgia do cargo e manteria a compostura na abertura da 74ª Assembleia Geral da ONU. Uma oportunidade excepcional para se reconstruir diante da opinião pública mundial, sobretudo depois do desastre, né, de agosto. Mas deu no que deu, né? Em Nova York, Bolsonaro abriu a boca, mas falaram por ele o Olavinho e os evangélicos. Na realidade, foi dose para cavalo. Né? Porém, a gente não tem que se enganar, né? Não se tratou de um pronunciamento errático, né, redigido por Jairzinho, incapaz de assinar o nome sem que segure sua mão. Né? Na realidade, a fala foi escrita sob a supervisão do general Heleno, né, com claros objetivos políticos. Né? E ela se dirigiu, sobretudo, ao público brasileiro e se despreocupou com a comunidade diplomática ali presente. O tom geral foi olavista e evangélico, com pregação ideológica estrambólica e absolutamente despreocupado, como vimos, com a verdade dos fatos, né? Certamente conhecida pela seleta plateia. Né? Bolsonaro avançou a proposta da luta contra o socialismo internacional e o Fórum de São Paulo, né, o Ogro, né, sua encarnação, né, desse mal socialista, né, denunciou a ideologia de gênero, né, possivelmente boa parte do público não sabia o que ele tratava. Né? Elogiou o golpe de 64 em forma direta, né? Anunciou, né, a luta, né, contra o ataque contra Deus, a pátria e a família. Né? Propôs, né, uma verdadeira invasão pela ideologia da cultura, da escola, da mídia, das universidades, dos lares. Tudo isso para perverter, sobretudo, as criancinhas. Tudo para expulsar Deus da alma humana. Bolsonaro se apresentou, né, como um verdadeiro profeta, né, que salvou o país da beira do abismo socialista. A própria Folha do Estado de São Paulo tirou um editorial, né, arrancando os cabelos. É verdade. Né? Teria escapado por milagre, ele teria escapado por milagre de Deus, né, da facada, né, de um militante de esquerda. Quem é esse militante de esquerda? Né? O Adélio Bispo de Oliveira, né, inimputável, segundo a justiça, por completamente aluado. Ele fala com Jesus Cristo, não é? Isso não é monopólio da Damares, né? Segundo ele, né, o ataque socialista ao Brasil foi urdido com a ajuda de 10 mil falsos médicos cubanos. Médicos escravizados por Fidel, né, que retomavam vestidos de branco a ação dos guerrilheiros uniformados de verde dos anos 1960. O Maestro, se você observar nesse trecho da fala dele, ele utilizou até as próprias Nações Unidas, que ele fala que Exatamente. houve intermediação, né, da ONU na contratação dos médicos cubanos. Eu fiquei assim com vergonha alheia naquele momento. Exatamente, derrotados no Brasil pelos gloriosos militares. Né?
E, como tu diz, a Operação Socialista apoiada por entidades de direitos humanos, que se transformaram dos direitos guerrilheiros, e acredite quem quiser, pela própria ONU. Né? É interessante que os médicos cubanos trabalham ou trabalharam já em uns 100 países através do mundo. Né? Países, a grande maioria, com diplomatas na plateia, né? Sem que jamais ter sido descoberta uma bazuca disfarçada de termômetro. Sobrou igualmente xingamento farto à ditadura venezuelana. E, mais uma vez, elogio aos militares brasileiros que acolheram, né, os venezuelanos que de lá fugiram. Né? Anunciou os esforços dos Estados Unidos, do Brasil e de outros países para que a democracia seja restabelecida no país bolivariano. E ameaçou, isso é impressionante, né? De intervenção países latino-americanos que tomassem a mesma orientação. Conclamou o combate do Fórum de São Paulo, né? Por ele, organização criminosa criada por Fidel Castro, Lula, Hugo Chávez, para implantar o socialismo na América. Eu achei interessante isso, o Maestra, porque eu acho que o Hugo Chávez sequer tinha tentado ainda aquele golpe de Estado de 1992, né? Isso foi criado em 90, eu acho que foi uma coisa meio anacrônica ele botar o Hugo Chávez aí nessa criação do Foro de São Paulo, não? Mas sabe que a linha de tempo para o Jairzinho e para essa gente pouco importa, né? Não, e é importante chamar a atenção, né? O Fórum de São Paulo, né? O Fórum de São Paulo é uma organização de viés social-democrata, né? Que não aceita organizações revolucionárias, né? Na realidade, em 2002, ela expulsou o Fórum de São Paulo, expulsou as Farc, né? Porque ainda praticavam a luta armada. Bolsonaro reafirmou a orientação liberal radical do Brasil, com as concessões e privatizações, abertura do mercado, desregulamentação radical, e por aí vai. Mas não se deteve muito nisso, né? O que ele deu enorme espaço foi a Amazônia. E isso é importante. Sobre o tema, o capitão Nero, né, propôs sem corar o compromisso solene com a preservação do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável. Parecia virou numa ONG. Afirmou de pés juntos que o Brasil é um dos países que mais protege o meio ambiente, sobretudo no relativo aos agrotóxicos. Né? A proteção aí é abundante. Né? Ele disse que a floresta seguiria praticamente intocada, lançou parte da responsabilidade do fogaréu de agosto, as queimadas espontâneas e as queimadas praticadas por índios e populações locais. Sobre os megagrileiros e o agronegócio não disse palavra. Batendo no peito, afirmou que o sentimento patriótico brasileiro teria sido despertado pelos ataques sensacionalistas por grande parte da mídia internacional. A seguir, repetiu, isso é interessante, o credo patrioteiro dos altos oficiais sob a defesa da grande floresta. Propôs que a Amazônia não seria um patrimônio da humanidade, que não seria o pulmão do mundo, que não estava sendo devastada ou consumida pelo fogo. Isso ele disse quando ainda continuam muitos focos de queimada da grande floresta, né? Sem se referir diretamente a Macron e a França, né? Mas sabendo que tratava sobre ele, né? Reclamou o ataque à soberania nacional brasileira e agradeceu a defesa, né? Feita a ele, né? Sobretudo por Trump, né? No G7. E a seguir, isso aí eu acho que é um eixo que é necessário destacar, né? A seguir apresentou sem pejo, né, o plano de arrasamento mercantil da grande floresta. Reafirmou que não haverá mais demarcações de reservas e que a exploração das reservas existentes são necessárias, já que são ricas em minérios, e discriminou os minérios, ouro, diamante, urânio, nióbio, terras raras. Né? Destratou o cacique Rouhani, né? As ONGs ambientalistas, os interesses internacionais,
que propôs como escusos. Elogiou o cacique que levará no bolso para provar que o segundo governo golpista tem também seus índios que desejam a exploração mercantil da floresta. Nos fatos, né, Bolsonaro declarou que não vai deixar pedra sobre pedra no relativo à grande floresta e esses territórios. Anunciou uma nova política indigenista que garanta a autonomia econômica dos indígenas, ou seja, a abertura das reservas, a exploração de mineradoras, agricultores, plantadores. Para ele, uma necessidade, já que, ao seu ver, o mundo necessita ser alimentado. Por isso, né, vamos avançar nesses territórios. Né? E avançou também o projeto dos generais golpistas e do imperialismo de parceria do grande capital internacional na exploração e devastação da floresta e das reservas já existentes. Essa política ele delineara na campanha eleitoral e reafirmara após as mega queimadas de agosto. Né? Sem fazer os dedos, né, com os dedos, pistola, propôs a prática no Brasil dos mais altos padrões de direitos humanos, Rômulo, com a defesa da democracia e da liberdade de expressão religiosa da imprensa, e o combate à corrupção e à criminalidade. Celebrou a entrega pelo seu governo de exilados políticos, né, de esquerda, né, italianos, chilenos, paraguaios, né? Maestra. É interessante notar nesse tocante que o pessoal aí que dizia que o Moro estava prestes a cair do governo, sair, não, ele foi prestigiado com uma menção expressa ao seu próprio nome, inclusive no discurso do Bolsonaro lá do púlpito das Nações Unidas, e ele compartilhou, muito orgulhoso, nas suas redes sociais, no Twitter, o discurso do Jair Bolsonaro. Né? Então, mais uma vez, o nosso conselho de cautela aqui se revela acertado, o maestro. E na realidade, né, na realidade, celebrou, não é, essa entrega, não é, e referiu-se ao saque de nada menos do que centenas de bilhões de dólares, né, pelos governos socialistas anteriores para comprar parte da mídia e do parlamento. É interessante que nunca houve um processo aqui no Brasil contra a mídia. Né? Essa certamente foi comprado por todos os governos, mas não tem nenhum processo. Né? Como tu dissesse, crime reprimido por Sérgio Moro, ministro da Justiça e Segurança Pública, símbolo da retidão, vestal da retidão no Brasil. Né? Homenageou os 400 policiais militares mortos em 2017, sem se referir aos mais de 6.200 civis assassinados por eles em serviço, né? Em 2018. Propôs que o país está mais seguro, mais hospitaleiro, esperando que todos venham aqui visitar e gastar os seus euros e dólares. Foi muito amplo o espaço dedicado à perseguição, isso também é interessante, a perseguição religiosa, né? Definida como um enorme flagelo internacional. Propôs o Brasil como paladino da defesa mundial pela liberdade religiosa, né? E apoiou vivamente a criação do Dia Internacional em memória das vítimas de atos violentos baseado em religião ou crença. Um ataque silencioso à legislação contra o racismo, o feminicídio, a homofobia, afirmou em forma depreciativa, né, que se resguarda no mundo, né, direitos de todo tipo e de toda sorte, e não dos milhões de cristãos e de outras religiões atacadas através do mundo. Né? Olha, Rômulo, no Brasil é um país que a população tem ampla transigência religiosa, né? O próprio brasileiro muda de igreja, né? Quando muda de casa, muda de igreja, sem grande problema. O único credo discriminado e objeto de perseguição, né? Que jamais, em geral, jamais punida, são as religiões afro-brasileiras, né? Em geral, religiões atacadas, né, por setores pentecostais, né? Uma das principais bases de apoio do bolsonarismo. Ele não se referiu, né, a isso. Né? Logicamente. Né? A fala do segundo presidente golpista, né, ele destacou a perseguição, sobretudo, dos cristãos. Né?
retomando visão e proposta da extrema-direita cristã estadunidense, que apoia firmemente Trump e financiou sua campanha. Mais uma vez, Bolsonaro elogiou indiretamente a ação e a excelência do Exército Nacional nas missões de paz na ONU. Rasgou elogios por Exército do começo ao final da sua fala. Destacou os Estados Unidos, Israel, Chile, Argentina, de Macri, a quem fez um aceno, né, como parceiros internacionais. Terminou citando a Bíblia, né, e, sobretudo, proferindo preleção geral sobre o credo o credo evangélico olaviano, né? Agradecendo a todos pela graça e glória de Deus. Na realidade, concluindo, o discurso se apresentou com um longo fake news enviado pelo WhatsApp para eleitores incautos, apoiado na visão de mundo e do Brasil olavista e evangélica, né? Como se propôs com largo espaço para a adulação da oficialidade das Forças Armadas de Trump, do imperialismo estadunidense, né? Mais do que a realidade, né? O artigo da Folha de São Paulo, que nos referimos ao início, né? E de outros órgãos da grande mídia, né? Não, do Estado de São Paulo, o editorial. Estado de São Paulo, e teve um pouco, pipoqueou por todo lado, né? Esse desejo e essa esperança, que são desejo e esperança das classes dominantes nacionais, né? De um Bolsonaro domesticado, civilizado, ajudando e não atrapalhando o golpismo em consolidação. Entretanto, o que ele apresentou ali é a natureza do bolsonarismo. E ele não pode abandoná-la como o escorpião. A rápida queda em flecha, né, e contínua do apoio popular ao mito, caiu mais um ponto agora, né, deve-se, sobretudo, à enorme crise econômica do país. Né? Os demandos do capitão e dos seus brancalhones, né, apenas ajuda, né, esse deslizar incessante. E nos fatos, a impossibilidade de reverter essa situação, de reverter essa crise econômica, né? Já que ela é parte da reformatação geral golpista do país, sobre a hegemonia do grande capital. No melhor dos casos, a crise se estabilizará, né? Se naturalizará. A tendência geral é, porém, que ela se aprofunde, né? Sobretudo se a economia mundial entrar em recessão, né? Bolsonaro, possivelmente, né, não viu ainda o fundo do poço, né, na sua desaprovação pelo eleitorado brasileiro. Né? Bem, o capitão troca letras, né, se volta para os incondicionais, né, se esforçando para mantê-los no redil. Né? E procura estreitar as alianças com seus apoiadores roxos, né? No Brasil, e incondicionais. No Brasil, os generais entreguistas, as hordas evangélicas, as milícias, as forças policiais e militares. No mundo, os Estados Unidos de Trump, Israel de Netanyahu, o Chile de Pinheiro e por aí vai. Bolsonaro já é descrente na conquista da hegemonia na população brasileira, procura construir um movimento extremista, inserido na constelação da ultra-esquerda, da ultradireita internacional, com destaque para a ultradireita estadunidense. Espera, assim, sobreviver até 2022 e, eventualmente, se propor novamente como presidente, o que é o sonho. Rômulo, o interessante é que ele não fez uma referência ao parlamento, né? Quem tem a BIC realmente nesse momento do governo. É isso aí, Mário Maestro. Muito obrigado por mais seu comentário. Devo dizer que a gente tirou o atraso aí com relação à publicação
também na forma escrita dos seus comentários. Estamos quase em dia. Aí até mais essa semana a gente deve concluir as publicações e certamente esse seu de hoje vai entrar lá também com recorte da sua fala. Perfeito. Muito obrigado e até quinta. Aliás, tem que dizer, o que foi publicado aí, o último, que foi aquele dizendo que o Haddad é a pá de cal no PT, está com muita leitura. As pessoas se interessaram bastante por esse.